Bem-vindo a todos. Nossa segunda live, esta vez agora sobre o tema tão interessante, sobre a mezuzá. Na verdade, para mim, o tema mezuzá é algo muito especial, que muitos anos, eu trabalho com mezuzot, eu ativo realmente esse projeto, esse grande projeto que o Rebbe lançou tantos anos atrás, de que cada família, de cada casa tenha mezuzot nas suas portas. E, na verdade, mais de 20 anos, olha só, o tempo passa, mais de 20 anos que eu faço atividades e trabalhos pela comunidade, não só em São Paulo, mas em relação às mezuzot. 20 anos atrás, eu fiz um projeto com a Yeshiva, junto com a Unibis, para visitar as famílias assistidas pela Unibis, que todas elas recebessem uma mezuzá de presente. Sabendo da importância da mezuzá, então eu visitei dezenas de famílias em São Paulo, norte, sul, leste, oeste, visitando vários tipos de famílias para realmente dar para eles de presente uma mezuzá. Interessante que desde aquela visita, tem uma pessoa que está aqui agora assistindo a nossa live, o Rony, que eu fui visitar ele no Morumbi Sul, no extremo sul de São Paulo. Eu me lembro que era muito distante. E ali eu coloquei a mezuzá na casa dele. Depois, ele veio fazer o bar mitzvah, que ele não tinha bar mitzvah. Foi chamado na Torá, colocou o tefilim, começou a frequentar o Beit Chabad. Naquela época ainda nem trabalhava aqui. E desde então, ele coloca o tefilim e frequenta a comunidade. E assim também várias outras pessoas que eu visitei, mas essa é uma história que para mim, até hoje está gravado aquelas visitas que eu fiz 20 anos atrás. Depois, uns 2 anos depois, uns 19 anos atrás, eu fiz um outro projeto com a Yeshiva, com o Rabino Noach, de visitar o Brasil inteiro, dar uma volta pelo Brasil. A gente escreveu o primeiro Sefer Torah, que foi escrito pelo Brasil. Literalmente a gente foi Belém, Manaus, Recife, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em vários lugares, em Erechim. E um dos lugares que eu fui foi em Passo Fundo, perto de Erechim. E ali tem uma comunidade judaica muito reduzida, mas que eles se reúnem toda semana, toda sexta-feira eles se reúnem, juntam entre homens e mulheres um minyan. E na prática, eu fiz o bar mitzvah do presidente da comunidade, que tinha uns 80 anos, e eu coloquei mezuzot em todas as portas da sinagoga que não estavam kasher. E ele comprou todas as mezuzot que eu tinha comigo para distribuir para todos os judeus da cidade. E depois, quando voltei para o Brasil para trabalhar, no começo eu trabalhei com o Rabino Yaakov no Brooklyn, e o meu trabalho principal era visitar os judeus do sul de São Paulo. Então eu visitei dezenas e dezenas de famílias, se não centenas, em Santo Amaro, Chacra Flora, Interlagos e assim outros vários bairros daquela região. E consegui realmente, com o projeto Mezuzá, visitando e dando de presente essas mezuzot para essas famílias, uma mezuzá de presente para cada família, eu consegui realmente ajudar e aproximar muitas e muitas famílias. Tem algumas que estão aqui participando, que eu sei. E isso, na verdade, a gente começa a entender um pouquinho do poder da mezuzá. E assim também, quando eu vim trabalhar onde eu trabalho hoje, aqui no Beit Chabad Central, o meu trabalho principal durante os primeiros anos foi visitar as famílias aqui do bairro dos Jardins e de Pinheiros. E eu visitei centenas de famílias e várias pessoas acabaram se aproximando e ficando mais ligadas ou ficando religiosos por causa dessas famílias. Eu sei que tem algumas pessoas também assistindo por causa dessas visitas que eu fiz para colocar a mezuzot. Então, novamente, para mim,
mezuzá é algo muito querido. Eu já, nesses anos, eu coloquei mais de 2.000 mezuzot. Então tem um pouquinho de, fora experiência, mas eu tenho um carinho especial pelas mezuzot. Na verdade, quando a gente fala sobre as mezuzot, mezuzá é a mesma ideia do que o Shema Israel. Aliás, é isso que consta dentro do pergaminho da mezuzá. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a fé em Hashem, um e único. E o segundo parágrafo do Shema Israel, o Vehayayim Shamoa. Que isso consta também dentro do Tfilim e, obviamente, dentro da Torá. Mas a ideia da mezuzá, primeiramente, é que nem a ideia do Shema Israel do Tfilim, de você lembrar que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus é um e único, Deus é o nosso Deus. A segunda ideia da mezuzá, que só tem na mezuzá e não tem no Tfilim, é uma representação que aqui é um lar judaico. Aqui é o povo de Hashem que está morando dentro deste lar. Que nem um exército. No momento que tem uma guerra e o exército ele conquista um terreno, um território inimigo, a primeira coisa que eles fazem, eles fincam uma bandeira no território inimigo, demonstrando que aqui, na verdade, está pelo controle deste povo que controlou, desse exército que controlou esse território. E assim também a mezuzá na porta de um lar judaico representa, essa é a bandeira de Deus. É a bandeira de Hashem acenando, olha, aqui na verdade é Deus que controla este lar. A mezuzá é escrita num pergaminho, tem que ser um pergaminho que veio de um animal kasher, um pergaminho fino, quadrado normalmente, e escrito com uma tinta especial, uma tinta nanquim, uma tinta preta. É difícil de ver, mas a mezuzá também tem margens em cima e embaixo, tem linhas obrigatórias em toda a mezuzá, e tem várias e várias regras sobre como que ela é escrita, não vamos entrar nesses detalhes agora. Mas uma coisa importantíssima na mezuzá, que nem do Tfilim, é que existe uma coisa que se chama Kesidram, que tem que ser numa ordem cronológica. Ou seja, o sofer, o escriba, quando ele escreve a mezuzá, ele tem que escrever de começo ao fim. Do começo ao fim. Portanto, se ele teve um erro no meio, e ele foi perceber só no final, quando ele terminou de escrever, ele precisa, na verdade, é que se teve um problema no meio da mezuzá, o sofer ele precisaria apagar do final até onde que teve esse fim, até onde que teve esse erro, para consertar. Ou seja, ele teria que passar uma navalha, tipo um estilete, para raspar essas letras até chegar naquele ponto, e dessa forma consertar a mezuzá. Não compensa, porque estraga o pergaminho, fica feio. Então é mais fácil ele colocar isso aqui para ser enterrado na Gnizá do que apagar até o começo. Por isso que a mezuzá demora para escrever, precisa ser um expert para escrever, e por isso que também custa dinheiro. A mezuzá custa caro. Por quê? Porque é um trabalho, não é só escrever. Pode ser que demora 2 horas para escrever, mas talvez ele errou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e isso ninguém paga para ele por esse erro da mezuzá. E por essa razão, por ser letrinhas que foram escritas com uma pena de algum animal kasher, uma pena de ganso, uma pena mais grossa, com a tinta, então a mezuzá não pode ser aquela mini. Aquelas mezuzot minis, sei lá, de 5, 6 centímetros, raramente elas são kasher. Porque é muito difícil conseguir escrever direitinho, com todos os detalhes, em cima de cada letrinha, várias letras, na verdade, tem coroinhas em cima delas, e é uma dificuldade você colocar essas coroinhas em cima das letras, sendo tão pequenininha. Então, uma mezuzá menor de 10 centímetros, uma mezuzá menor do que 10 centímetros, é muito difícil dela ser kasher. Tem kasher sim, mas ela acaba sendo muito mais caro. E por essa razão também, as pessoas reclamam que a mezuzá é cara
e agora com dólar caro, mas não tem o que fazer. Uma mezuzá, menos do que $40, é uma qualidade muito inferior. É muito difícil ter uma qualidade boa. E não adianta você comprar uma coisa barata e amanhã vão te falar que ela não está kasher, você vai ter que comprar uma segunda vez. Então vamos, primeira coisa, ver algumas regras sobre a ideia das mezuzot. Primeiramente, a Torá descreve, a gente fala no Shema Israel, Uchtavtam al mezuzot beitecha u visharecha. Você vai escrever al mezuzot sobre os umbrais, sobre os batentes, beitecha, das tuas casas, o bisharecha, e dos seus portões das suas cidades. Então a Torá descreve que a obrigação da mezuzá tem que ser beitecha, das tuas casas. Então tem que ter uma casa. Então para ser uma casa, para ter o nome de casa, tem que ter o tamanho mínimo de 2 por 2. Para ter a obrigação de colocar uma mezuzá, o quarto tem que ter 2 por 2. Se é um depósito lá na cozinha, que tem menos do que 2 por 2, ou que seja, não precisa ser exatamente quadrado, é isento de colocar mezuzá. Não precisa colocar mezuzá num quartinho tão pequeno como esse. Um depósito lá das vassouras e assim por diante. Ao mesmo tempo, a Torá fala mezuzot. Tem que ter batente. Tem que ter um batente na porta. Se não tem um batente, se é uma parede contínua que tem só um símbolo, mas não tem não precisa ter porta, mas tem que ter o batente. Se tem um umbral dos dois lados em cima, aí sim tem essa obrigação de colocar o mezuzá. Se não tem isso, é isento de colocar o mezuzá. São muitas e muitas leis. Existem livros e livros explicando detalhes sobre todos os tipos de portas. Para isso tem que perguntar para um rabino competente que saiba essas leis. A Torá fala beitecha, tua casa. Ou seja, tem que ser uma morada, uma moradia, e não um lugar, uma sinagoga. Não tem essa obrigação de colocar mezuzot. Animais que moram lá, seria um quartinho, um estábulo, uma cocheira do animal, não precisa colocar mezuzot. Banheiros, que não é uma morada, não se coloca mezuzot. Assim também, tem que ser uma morada fixa, uma casa. Se é uma tenda, se você está no hotel, você construiu uma suká, você não precisa colocar mezuzot. E a Torá fala, al mezuzot beitecha. Em todas as mezuzot, em todos os batentes e todas as portas da sua casa. Ou seja, a obrigação de colocar mezuzá não é só na porta de entrada. Ah, já tem uma caixinha lá bonitinha na minha porta de entrada. Bonito, muito bonito. Só que a obrigação que a Torá nos ensina é de ter mezuzá em todas as portas da tua casa. Para você fazer a mitzvah completa e ter todas as proteções e as recompensas que falaremos em breve, precisa realmente caprichar e colocar a mezuzá em todas as portas da casa. Ao mesmo tempo, a obrigação não é só para os homens. A obrigação é para homens, mulheres e crianças. Mas, Rabi, não posso colocar mezuzá na minha casa? Pode. Se é mulher, pode colocar. Uma criança pode colocar mezuzá. Criança talvez não. Mas homens e mulheres podem e devem colocar as mezuzot dentro da sua casa. Só uma coisa interessante que muitos não sabem, que a mezuzá, por ser um objeto sagrado, merece um respeito. Então, por isso, se a mezuzá está num closet, ou está dentro do quarto do casal, dentro, não para fora do quarto do casal, ou algum lugar que as pessoas não estão com recato, você precisaria ter uma caixinha branca, uma mezuzá com a caixinha branca, e ter, na verdade, uma dupla proteção sobre aquele pergaminho, em respeito àquele pergaminho. Isso aqui é uma coisa prática também. Qual é a posição da mezuzá? Tem discussão, como tudo, entre os nossos sábios. Tem discussão se coloca na horizontal ou na vertical. Então, para entrar no meio termo, nós colocamos na diagonal. Muitos, os faradim, colocam retos, alguns colocam para dentro, para fora, mas na prática, a grande maioria das pessoas colocam as mezuzot
na diagonal, virada para dentro do quarto, para dentro da casa. Qual é a posição? Qual é a altura da mezuzá? A altura da mezuzá tem que ser dentro do terço superior. Ou seja, você divide o batente em 3 terços e você precisa colocar a mezuzá dentro desse terço superior. Não muito alto, tá? E o melhor ainda, o correto mesmo, seria você colocar quase no limite do terço, na parte inferior desse terço superior. Ok? Não acima, não muito acima dessa linha do terço superior. O correto seria colocar quase na linha do inferior desse 1/3 superior. Ok? Nós costumamos beijar a mezuzá. Beijar a mezuzá, na verdade, o que representa isso? Não é somente um carinho pela mezuzá, bonito, é um símbolo importante de você beijar a mezuzá quando você entra em casa, quando você sai de casa, quando você entra no quarto, quando você sai do quarto. Mas a mezuzá, na verdade, é muito além do que segurança e proteção do lar e da família. A mezuzá é um lembrete para você fazer do seu lar um lar de Torá e um lar sagrado, um lar de santidade. Quer dizer, um lar que Deus vai sentir orgulho de habitar dentro daquele lar e automaticamente de guardar este lar. Se ele vai se sentir à vontade, bem-vindo, tendo uma mezuzá na porta, ele também vai acabar guardando aquele lar. Então, toda vez que você beijar a mezuzá, tenha isso em mente. E dessa forma, você vai estar se conectando com a mezuzá, se conectando com Hashem. Então, o tempo todo que você estiver em casa, vai ser mais gratificante e mais espiritual. Tenha esse bom costume. É sempre bom você e seus filhos pequenos, desde pequenininho, aprender a dar esse beijo na mezuzá. A mezuzá, na parte externa da mezuzá, tem 3 letrinhas. Tem a letra Shin, a letra Dalet e a letra Yud. Isso é um dos nomes de Deus, Shakai, que essas 3 letrinhas, Shin, Dalet, Yud, é o acróstico de 3 palavras. Shomer Daltot Israel, que Deus ele protege as portas do povo de Israel. Protege a porta do povo de Israel. O que ele protege? Ele protege para não entrar maus espíritos. Ele protege para não entrar más energias. Ele protege para não entrar ladrões. Em outras palavras, para que realmente seja um lar protegido e que seja um lar sagrado para Hashem. Se você abre a mezuzá, ainda na parte externa da mezuzá, você pode ver que tem aqui algumas letrinhas que você não consegue ler praticamente. O escriba, quando escreve isso, ele escreve de ponta cabeça. Mas essas letras são as letras Ha, Vav, Zain, Vav e assim por diante. E aqui tem um código. O código é você pegar essas letras que estão aqui, ver a letra que antecede a ela, e você vai formar uma frase. Então aqui vai formar Yud, Kei, Vav, Kei, porque a letra antes do Hav é a letra Yud, antes do Vav é a letra Rei, antes do Zain é a letra Vav, e antes do Vav é a letra Rei, que é Yud, Kei, Vav, Kei, o nome de Deus. Então aqui vai dar Yud, Hashem, Elokeinu, Hashem, que é isso que está escrito no Shema Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem. Essa que é a ideia, na verdade, desse nome, dessa proteção que está escrito aqui atrás. É uma proteção por dentro e por trás da mezuzá ao mesmo tempo. É interessante que Shakai, o nome que falamos antes, o nome que está escrito para fora, Shakai vale, seria o mesmo valor numérico de mezuzá. Mesmo valor numérico de mezuzá. Isso, na verdade, estamos trazendo aqui uma proteção ímpar para nossa casa.
Quando precisamos verificar as mezuzot? As mezuzot, pela lei, nós verificamos 2 vezes a cada 7 anos. Ou seja, a cada 3 anos e meio, o correto seria você verificar as mezuzot da sua casa. Só que na prática, muitos legisladores, e o Rebbe fez um grande marketing sobre isso, que a mezuzá, e assim o tefilim também, precisa ser verificado anualmente. Não basta você verificar uma vez a cada 7 anos. E o Rebbe explicou uma coisa muito interessante. Ele fala, as mezuzot de antigamente, o pergaminho era de outra qualidade, a tinta era de outra qualidade. O sofer, o escriba, todos eram tementes a Deus, capazes e experts naquilo que ele estava escrevendo. Hoje em dia, você tem tanto business por trás das mezuzot, dos tefilim, e infelizmente, se você vai para Israel, minha mezuzá veio de Israel, Rabino, com certeza Israel é kasher, eu comprei de um religioso lá em Mea Sharim, eu comprei em Jerusalém, na cidade velha, de um religioso que tinha uma barba até o chão. Você abre a mezuzá, essa mezuzá nunca foi kasher. Desculpa, mas eles te enganaram. Mas como? Desculpa. Mas é um fato muito triste que eu já vi centenas e centenas de mezuzot desse tipo de enganação. E as pessoas são enganadas e compram, pior ainda, compram o tefilim também dessa forma. É mais barato, então eu vou comprar lá, o cara é religioso, é kasher. Infelizmente, de todos esses 20 anos que eu mexo com mezuzot, eu já vi todos os tipos de mezuzot no kasher. Eu já vi mezuzá escrita no papel. Mas estava mais ou menos bem escrito. Uma vez eu peguei uma mezuzá desse tamanho, sei lá, 25 centímetros, falei, essa aqui com certeza não preciso nem verificar. Eu mandei para o escriba, ele me respondeu, papel, não era pergaminho. Nunca foi pergaminho. Depois eu peguei uma outra, que era xerocada. E pior ainda, foi mal xerocada. Estava cortado pela metade, o xerox. O Shema Israel estava cortado pela metade. Eu falei, pelo menos faz um trabalho bem feito. E o pior ainda, eu já peguei sem o Shema Israel, eu já peguei com salmos, frases do Velho Testamento, ou do Novo Testamento, frases idólatras, porque muitos de outras religiões também colocam e vendem isso para os seus fiéis. Então, quando você vai comprar uma mezuzá, você tem que ter certeza absoluta que aquilo que está comprando é de uma fonte confiável, é de uma pessoa confiável, e você está pagando um valor digno para uma mezuzá, para que você depois não tenha decepção, depois de tantos anos que você tinha aquela mezuzá na sua porta, e você vai descobrir que aquela mezuzá nunca foi kasher. As mezuzot, na verdade, estão ligadas com a nossa vida. As mezuzot estão ligadas com a nossa saúde, com vários órgãos do nosso corpo. Está ligado com poder ter filhos, ou com a saúde dos filhos, poder casar. E também tem a ver com o nosso sustento, tem a ver com a parnassá. Vou contar aqui 4, 5 histórias de como que isso é real e não é algo, não é um mito, não é uma historinha só para vender mais mezuzot. Mas tem um rabino conhecido do norte de Israel, ele vem para o Brasil uma vez por ano, o rabino Grossman, e mais de 30 anos atrás, a filha dele começou a ter uma infecção nos olhos e começou a perder a visão, e começou em todos os experts de Israel, e falaram, desculpa, mas não tem nenhum tratamento para sua filha, a única chance é você ir para o maior expert em Nova York. Dito e feito, pegaram um avião, foram para Nova York, e antes que eles foram para a consulta do médico, a filha queria passar no Rebbe. Eles chegaram na frente do 770, e o Rabino Grossman, um pouquinho assim de ousadia, ele parou na frente do Rebbe e falou, Rebbe, essa daqui é a minha filha que eu te contei que está com problema na visão. O Rebbe falou, vai verificar agora as mezuzot da sua casa. Ele pegou, ligou para casa, ligou para Israel,
por favor, arranquem todas as mezuzot e mandem agora mesmo para o sofer, para o escriba verificar. Enquanto isso, eles foram para o 770 e depois ela sai do 770 já sentindo melhor. Ela fala, papai, não sei o que aconteceu, mas eu já consigo enxergar melhor. Depois ela liga para casa, ou ligam de casa, falando que a mezuzá do quarto dela, na palavra bem einecha, entre os teus olhos, a palavra olhos estava apagada. Einecha estava apagada. Eles ainda foram para o médico, com a consulta marcada, com todos os exames. O médico olhou todos os exames, falou, ok, vamos fazer agora um exame para a menina. Ele falou, não estou entendendo, vocês estão me enganando. Porque isso aqui não é a mesma menina, não é o mesmo olho que está aqui nos papéis, que foi da semana passada. Eles falaram, a gente estava agora no Rebbe. E o Rebbe deu uma para cá, falou, o Rebbe de Lubavitch. Eu tenho outras histórias do Rebbe de Lubavitch, de milagres como este. Meu irmão, agora eu conto. Meu irmão Caçula, meu irmão Abraham, muitos anos atrás, ele caiu da bicicleta e quebrou o braço. Meus pais ficaram preocupados, pegaram as mezuzot, e na mezuzá, na palavra al-yadecha, você vai colocar o tefilim no seu braço, a palavra yadecha estava borrada, não estava escrita da forma correta. Eles trocaram a mezuzá e logo ele melhorou da sua dor. Um primo do meu avô, ele, décadas atrás, ele tinha, quando jovem ainda, ele tinha muitos problemas cardíacos, e a esposa dele, que tem a vida longa, ela ligou para o Rebbe, falou com o secretário do Rebbe, e pediu uma brachá para o marido. E o Rebbe falou para verificar as mezuzot. E quando eles abriram as mezuzot, na palavra levavecha, no teu coração, a palavra levavecha estava borrada, não estava kasher. Eles trocaram as mezuzot e ele nunca mais teve problemas cardíacos. Ele faleceu por outra coisa, mas não pelo coração. Ele faleceu muitos anos depois. Tinha um ricão americano que tinha uma mansão, que tinha lá dezenas de portas, e os negócios dele começaram a dar mal, começou a piorar, começou a perder dinheiro, e estava indo à falência. Ele chamou o rabino dele e escreveram uma carta para o Rebbe. E o Rebbe respondeu para que verificasse as mezuzot da casa. Na hora foram lá, pegaram todas as mezuzot, verificaram, tinha algumas que não estavam kasher, logo trocaram, estava tudo 100%, colocaram novas mezuzot em todas as portas da casa. Passa mais um tempo e a situação continua piorando. E novamente escreveram para o Rebbe, adivinha o que o Rebbe escreveu? Verifique as mezuzot da tua casa. Que estranho. Acabei de verificar, está tudo em ordem. Novamente tiraram todas as mezuzot e dessa vez estava tudo kasher. Colocaram de volta e o problema só piorou. E novamente escreveu uma terceira vez para o Rebbe e o Rebbe respondeu, verifique as mezuzot da tua casa. E aí eles pegaram mais um rabino e foram pela casa toda, pela mansão toda, dando volta para ver se todos os mezuzot estavam na posição correta, porque se a posição está errada também está inválida, está abaixo daquele 1/3. Foram, giraram para cá e para lá, até que eles chegaram num cantinho da casa, que ali tinha uma portinha abandonada, mas era uma porta que precisava de mezuzá, e ali estava sem mezuzá. Eles colocaram a mezuzá naquele lugar, e imediatamente os negócios dele começaram a crescer e resolver todos os problemas financeiros que ele tinha. Assim também, uma mulher, ou várias histórias como essa, mas é uma mulher que ela estava com muitas dificuldades de engravidar. E médicos para cá, e médicos para lá, e nada adiantava, nenhum tratamento. Escreveram para o Rebbe, e o Rebbe escreveu, verifica as mezuzot da casa. E o Rebbe tinha razão. Na palavra levanecha, veshnantam levanecha, você vai ensinar para os seus filhos, na palavra filhos, estava apagado, estava borrada essa palavra. Eles trocaram, e na sequência ela engravidou. E assim, histórias comigo que aconteceram. Tinha uma pessoa que fez aliá faz pouco tempo, uma amiga, que os pais não queriam verificar as mezuzot, mas o pai estava com um problema de saúde,
e o pai não queria. Eu falei, vai lá, arranca as mezuzot da casa do seu pai. Ela arrancou as mezuzot da casa do pai, mandou verificar. Tinham várias que não estavam kasher. E na sequência, o pai colocamos mezuzot novas na casa dele, no escritório dele. E Baruch Hashem, já há muitos anos, ele está vivo e que tenha vida longa e que tenha muita saúde. Daí você fala, bom, o que muita gente fala, né? Mas Rabino, é muito caro a mezuzá. Imagina pagar $50 por uma mezuzá, é muito caro. É muito caro. E a verificação é caro, e a fazer todo ano é caro. Mas a pergunta é, quanto você gasta pela segurança do seu prédio, pelo condomínio? Quanto que você gasta para seguro-saúde? Quanto que você gasta pelo seguro do carro? A mezuzá é uma proteção para tudo isso e muito mais. Eu já fui para várias mansões, ou para escritórios enormes, com 30, 40 mezuzot, portas, na verdade, e acabaram colocando mezuzot em todas as portas. Mas muitas vezes eles reclamam. Não tenho dinheiro para mezuzá, ou para verificação da mezuzá, ou pelo seu trabalho. Você fala, é interessante, né? Tipo, para qualquer outra coisa tem o valor, tem o dinheiro. Mas para aquilo que é valioso, para aquilo que realmente é a fonte da brachá, é a fonte da saúde, a fonte do sucesso, a fonte da alegria, para isso eu não tenho dinheiro. A pessoa, isso não vai faltar. O dinheiro para comprar uma mezuzá kasher não vai fazer falta, pelo contrário. Isso vai trazer mais dinheiro para você. Então, por isso, tem que saber de quem comprar e onde comprar. E não se apoiar simplesmente, eu comprei de Israel, então está garantido que vai ser kasher. Qual é a recompensa da mezuzá? Qual é a recompensa de você ter uma mezuzá na sua porta? Fora as proteções que eu já disse antes, a mezuzá, na verdade, a própria mezuzá está escrito no finalzinho, na última frase do Shema Israel, está escrito, do Ve'ayim Shamoa, está escrito, Leman irbu yemichem vimei venechem. No momento que o Chtavtam al mezuzot, no momento que você escrever as mezuzot nas portas da sua casa, você vai ter vida longa. Isso aqui é uma promessa da Torá, uma promessa divina. Na hora que você tem mezuzot nas portas da sua casa, você terá vida longa. Obviamente que tem que ser kasher em todas as portas da sua casa. Segunda coisa, a mezuzá, ela traz proteção para a família, proteção para o lar, contra forças, energias negativas, contra ladrões e contra problemas dentro do lar. Rebbe Abba descreve no Talmud a seguinte frase: olha só a bondade de Deus. Deus, ele fala para a gente, construa uma casa e coloque o meu nome fora da sua casa. Coloque o meu nome em todas as portas da sua casa. E eu estarei lá para te proteger. Olha só a bondade de Hashem. Constrói sua casa e eu vou estar lá. Só coloca meu nome fora dela. Que lindo. Tem uma história no Talmud de um rei Partian Artaban, que ele certa vez mandou um presente para o autor da Mishnah do Talmud, para Rabi Yehuda Nassim, Rabi Yehuda o príncipe. Ele mandou para ele uma pérola preciosa, na verdade, um diamante super valioso, super raro. E ele falou para o Rabi Yehuda, para o Rebbe, eu estou te enviando esse presente super valioso, e eu gostaria de receber também de você um presente muito valioso, pelo menos no valor dessa joia que eu te dei de presente. E o Rebbe deu para ele de presente um pergaminho. Um pergaminho. Quando o rei viu esse pergaminho, ele falou que insulto é esse? Imagina, eu te mandei um presente com esse valor e você me manda um pergaminho que tem um valor, vale algumas moedas. Na história valia como um polar, era a moeda da época. E Rabi Yehuda Nassim falou para ele o seguinte:
Você me enviou um presente super valioso. Mas para eu guardar e proteger esse presente, esse diamante, essa joia, eu preciso de várias proteções, de um cofre, de guardas, de segurança, de câmera, de cerca elétrica, colocar dentro do banco para conseguir realmente proteger esse presente super valioso que você me deu. Mas isso que eu te dei, ele vai te proteger. Esse pergaminho, ele traz a segurança para você. Você tem esse pergaminho na sua casa, é a proteção divina. Deus está fora do palácio e você pode ficar em casa tranquilo, deitado, totalmente despreocupado, porque Deus está fora te protegendo. E ao mesmo tempo, isso daqui é um pedacinho de toda a Torá. Imagina, isso aqui é um pergaminho mínimo de todo o rolo da Torá. Então imagina quanta sabedoria divina não tem dentro desse pergaminho. Olha a sabedoria infinita de Deus de simplesmente colocar um pergaminho no batente da sua porta. E aqui nós vemos, primeira coisa, uma coisa interessante. Rabi Yehuda Nassi deu esse presente para quem? Para um goi. Para o rei Partian. Um rei não judeu. Como que ele deu uma mezuzá para ele? Se, aliás, a lei diz que o não judeu é proibido ter mezuzá na porta dele. Como dissemos antes, daqui é um símbolo judaico. Então, um não judeu, ele pode respeitar, pode apreciar, ele pode curtir, pode assistir o nosso shurim, mas não pode ter uma mezuzá na porta dele. Porque isso é um símbolo judaico, e isso representa que aqui é um lar judaico. Então, como que o Rebbe deu para ele esse daqui de presente? Porque, na verdade, ele deu isso como proteção para ele. Proteção, porque ele pode sim ter um pergaminho, não na porta, mas ele pode ter esse pergaminho na gaveta, na mesa, no carro, na carroça, onde que ele quiser, não na porta. Porque a mezuzá em si, por si só, o pergaminho da mezuzá tem uma santidade que proporciona segurança e proteção para a pessoa. Então, um não-judeu também poderia ter esse pergaminho como proteção. Porque a proteção, na verdade, é uma consequência da mezuzá. Não é a essência da mezuzá, mas sim uma consequência automática. Por ser uma mitzvah de Deus, por ser um preceito divino, ele acaba trazendo essa proteção para as pessoas. E por isso, na verdade, nós colocamos a mezuzá mais próxima da rua. Se tem um batente muito largo, você coloca mais próximo, no punho mais próximo da rua, para realmente representar que Deus está protegendo a nossa casa. E tem algumas histórias interessantes que muitos de vocês desconhecem, descrevendo que a mezuzá não necessariamente precisa estar no batente. Quer dizer, primeira coisa, você tem que ter em todas as portas da sua casa. Mas fora isso, se você precisa de mais uma segurança, ou de mais uma brachá, ou de mais uma proteção, você pode ter a mezuzá em outros lugares. Por exemplo, o Talmud descreve que pessoas idosas, eles tinham o seu cajado, certo? O seu cajado. Eles, que era de madeira na época, eles abriam um buraco na parte superior do cajado, colocavam uma mezuzá dentro daquela madeira, fechavam, e isso, na verdade, era um amuleto, era uma proteção para aquele idoso que usava aquela bengala, que usava aquele cajado. O Rebbe anterior, o Rebbe Rayatz, ele orientou algumas pessoas para que colocassem a mezuzá na gaveta da mesa, do escritório. Isso aqui é uma fonte de bênção para a mesa que faz os negócios, ou a mesa do escritório, que seja. E assim também o nosso Rebbe orientou para várias pessoas. Uma pessoa que tinha pesadelos, ou que tinha problemas de noite. O Rebbe orientou que pegasse um pergaminho e colocasse no criado mudo, colocasse na gaveta do lado da cama. Novamente, se está dentro do quarto, precisaria ter uma proteção dupla e opaca para que você não enxergasse o pergaminho em honra do pergaminho. Assim também o Rebbe orientou uma pessoa que reclamou que tinha muita enxaqueca, muita dor de cabeça,
para que ele colocasse o pergaminho no bolso do terno, ou que deixasse na bolsa. Eu ensinei isso aqui alguns anos atrás, e uma pessoa, ele pegou um pergaminho, pegou um pequenininho, que era kasher, e fez um colar. Porque o filho tinha muita dor de cabeça, ele fez um colar, um negócio de prata, e colocou o pergaminho dentro, e isso virou um amuleto, na verdade, pendurado na camisa, pendurado no pescoço do filho. E acabou realmente salvando e ajudando os problemas, dor de cabeça que aquele filho tinha. E dessa forma também, o Rebbe anterior orientou para algumas pessoas que tivessem também uma mezuzá dentro do carro. Não aquela mezuzá que vocês conhecem, que vem de Israel, car mezuzá, né? Quer dizer, aquela mini, que é impossível de ser kasher, e não tem nada dentro, é só para enganar, e não traz nenhuma proteção. Se você quer ter uma mezuzá no carro com proteção, você pode ter, sim, uma mezuzá, só com que seja uma caixinha especial, à prova de sol, de calor, para não derreter dentro do carro. Obviamente, fora a mezuzá dentro do carro, você tem que ter outras coisas que também trazem proteção para o carro, que é uma caixinha de tzedakah dentro do carro, um salmos e um sidur, um tânia dentro do carro, que isso aqui também acaba trazendo para a pessoa essa proteção. Sim, você pode ter uma mezuzá dentro da bolsa, você pode ter uma mezuzá dentro da carteira, dentro do terno, tendo o devido respeito para a mezuzá. E obviamente que não seja só isso, mas que seja fora a proteção de todas as portas da sua casa, de todas as portas do seu escritório. Daí, depois disso, você pode sim colocar uma mezuzá. Se você precisa de uma proteção especial ou de uma saúde especial, você pode levar. Quando pessoas estavam no hospital, eu já levei várias vezes uma mezuzá que ficou lá do lado do doente durante toda a internação naquele hospital. Então, na verdade, essas são as mensagens que nós gostaríamos de trazer hoje sobre a mezuzá, o poder da mezuzá, e principalmente neste mês de Elul, o último mês antes de Rosh Hashanah, é muito indicado e orientado pelo Rebbe que façamos a revisão da mezuzá, das mezuzot, dos tfilim. Se precisam de mezuzot, nós podemos ajudar. Nós temos mezuzot. Se precisar de verificação de mezuzá, nós podemos ajudar também. E que com certeza isso vai trazer uma grande proteção para você, uma proteção para a tua família e também uma proteção para todo o povo de Israel. Porque cada judeu é responsável pelo outro. No momento que você coloca mezuzot dentro da tua casa, você acaba protegendo a tua casa, você acaba protegendo o nosso povo que está em Israel, mas se você sabe alguém que não tem mezuzá, você sabe alguém que a mezuzá dele não está kasher, então você deve orientá-lo, você deve ajudá-lo para tirar, para levar para um escriba, para fazer essa verificação e ter certeza que aquela mezuzá está kasher. Anos atrás, como várias vezes aconteceu comigo, fui visitar uma senhora muito distante, que estudou em escola cristã a vida inteira e que dizia que não acreditava em muita coisa, tinha muitos símbolos não judaicos na casa dela, mas quando eu cheguei na porta da casa, eu vi que tinha uma caixinha de mezuzá. E na saída eu falei, posso dar uma olhada na sua linda caixinha? Falou, sim, eu comprei em Israel alguns anos atrás, está 100% kasher. Eu falei, que lindo. Tirei a caixinha e a caixinha estava vazia. E a senhora que dizia que não acreditava, ela passou muito mal, falou, imagina, como? Me enganaram, aquela caixinha estava vazia, como? Será que caiu? Como pode ser? Todo judeu se importa, sim, de ter mezuzot na casa. Começando com uma mezuzá na porta de casa. Com certeza você conhece alguém que não tem uma mezuzá, que está faltando uma mezuzá, que não fez essa verificação. Então aproveite esse mês, antes de Rosh Hashanah, para fazer essa verificação, e isso vai trazer a grande brachá, que Hashem Ishmor Tetcha Voecha, que Hashem vai proteger a tua saída, e a tua entrada e a tua saída, Me'atav Ad Olam, para sempre, e que assim seja realmente para todos, que tenhamos um Shana Tová Umetuká.